Bem, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele tem sua origem na ponte, tá bem? E ele vai dar origem a uma estrutura que é chamada de gânglio trigeminal. E esse gânglio trigeminal, ele se divide em três principais ramos, que são ramo oftálmico, ramo maxilar e o ramo mandibular. O ramo oftálmico, ele vai deixar o interior do crânio através da fissura orbital superior. Aqui a gente tem uma visão da fissura orbital superior de dentro do crânio, e aqui nessa outra figura a gente tem uma visão da fissura orbital superior vista de frente, tá bom? Uma visão anterior do crânio. Então, ao deixar o interior do crânio, esse nervo adentra as órbitas oculares. E ao adentrar as órbitas oculares, ele também vai dar origem a três ramos aqui. O primeiro nervo formado é chamado de nervo frontal. O nervo frontal ele se dirige para a região anterior do crânio, ou seja, ele vai se dirigir em região ao osso frontal, através da parte superior da órbita ocular. Ele vai deixar as órbitas oculares através do forame supraorbital. E ao fazer isso, ele vai dar origem a dois nervos. O primeiro nervo é o nervo supratroclear, que ele é um nervo mais medial, ou seja, ele vai estar direcionado aqui na região mais média do crânio. E a gente tem também o outro nervo, que é o nervo supraorbital. E o nervo supraorbital, ele vai estar localizado mais lateralmente. Esses dois nervos, eles vão inervar a região da pálpebra superior, e eles vão se direcionar a uma região mais acima do osso frontal, ou seja, muito mais próximo ao couro cabeludo, onde eles vão inervar essa região. A gente tem também o nervo lacrimal, e o nervo lacrimal ele é responsável por transmitir a sensibilidade da glândula lacrimal também. E por fim, a gente tem o nervo nasociliar. O nervo nasociliar ele se dirige próximo ao osso etimoide. E aqui no osso etimoide a gente observa alguns forames, que são chamados de forames etimoidais. E esse nervo ele adentra esses forames etimoidais, onde ele vai fazer a inervação de dentro do nariz. Perceba que esse nervo ele passa para uma região também mais anterior do nariz, onde ele vai fazer a inervação aqui também medial das pálpebras. Ele também se dirige para a região lateral do nariz, que ele também faz a inervação dessa região do nariz, fazendo a percepção sensitiva dessa parte do nariz. Só que aqui ele vai receber um outro nome, que é chamado de nervo infratroclear, tá bem? Então, de fato, o nervo que recebe a sensibilidade da região lateral do nariz é chamado de nervo infratroclear. Bem, o ramo maxilar ele vai deixar o crânio através do forame redondo. E deixando o crânio através do forame redondo, ele vai cair na fossa pterygopalatina. Aqui, na fossa pterygopalatina, a gente tem o gânglio pterygopalatino. Esse gânglio pterygopalatino, ele vai dar origem aos nervos nasais. E esses nervos nasais, eles vão dar origem ao nervo nasopalatino, que vai ficar aqui na região do forame incisivo. Esse gânglio pterygopalatino, ele também dá origem ao nervo palatino maior e ao nervo palatino menor. Então percebam que esse nervo palatino maior, ele vai inervar a região do palato até mais ou menos a região do canino, tá bem? Porque quem vai fazer a inervação sensitiva aqui na região do palato, numa região mais anterior, é o nasopalatino. Bem, percebam outra coisa, que o nervo palatino maior, ele vai imergir para a região do palato através do forame palatino maior. Já o nervo palatino menor, ele vai imergir para a região do palato através dos forames palatinos menores. O ramo maxilar, ele vai deixar o crânio através do forame redondo, tá bem? E deixando o crânio através do forame redondo, ele vai cair na fossa pterygopalatina. E aqui da fossa pterygopalatina,
esse nervo ele se ramifica, dando origem ao nervo alveolar superior posterior, tá bem? E ele vai adentrar a maxila através dos forames alveolares. São essas estruturazinhas que a gente está vendo aqui, ó. Inclusive a gente consegue ver aqui também nesse crânio. Então, ao adentrar esses forames alveolares, que vão dar origem a ramos dentais e periodontais, eles vão inervar principalmente os molares, tá bem? Primeiro, segundo e terceiro molar. Só que aí, em cerca da maioria das pessoas, o primeiro molar ele vai ser inervado por um outro nervo que a gente vai já comentar, que é o nervo alveolar superior médio. Então agora a gente tem a origem ao nervo alveolar superior médio. E o nervo alveolar superior médio, ele adentra diretamente as regiões do sulco infraorbital e do canal infraorbital, ou seja, ele adentra a cavidade das órbitas oculares. E ao adentrar essa região, ele adentra rapidamente alguns seios maxilares para inervar a região dos pré-molares e parte do primeiro molar. Então, esse nervo ele é responsável pela sensibilidade da região dos dentes pré-molares e do primeiro molar. Bem, logo na frente, a gente tem agora o nervo alveolar superior anterior. Esse nervo alveolar superior anterior, ele vai inervar a região do canino e os incisivos. Ou seja, esse nervo é responsável pela sensibilidade dos caninos e incisivos. Então aqui dentro da maxila, esse nervo ele vai dar origem ao nervo infraorbital. E como a gente pode ver, esse nervo infraorbital, ele vai deixar a maxila através do forame infraorbital. E ele vai inervar a parte externa do nariz e a parte superior da boca. Ou seja, o nervo infraorbital ele vai ser responsável por dar sensibilidade à face externa do nariz e superior da boca. Bem, pessoal, tem outro nervo que eu não falei para vocês, mas ele também tem origem do ramo maxilar, que é o nervo zigomático. O nervo zigomático, quando ele sai através do forame zigomático facial, ele vai dar origem ao nervo zigomático facial. E esse nervo zigomático facial, ele vai fazer a inervação da pele na região justamente do zigomático, ou seja, ele vai fazer a parte sensitiva da nossa maçã do rosto. Por outro lado, quando esse nervo zigomático ele sai através do forame zigomático temporal, ele vai fazer a inervação da região do couro cabeludo na região do temporal. E esse nervo é chamado de nervo zigomático temporal. Bem, pessoal, e por fim a gente chega ao ramo mandibular. E o ramo mandibular, ele vai ser o ramo misto do nervo trigêmeo. Por que ramo misto, professor? Porque ele vai ter ramos que serão motores e vai ter ramos que serão sensitivos. Então a gente pode ver aqui, ó, que o ramo mandibular, ele vai deixar o interior do crânio através do forame oval. E aqui também está um forame oval no interior do crânio. Os nervos temporais, eles vão se ramificar a partir do nervo mandibular e eles vão inervar o músculo temporal. A gente também tem o nervo massetérico. E o nervo massetérico é ele que vai inervar o masseter. E o nosso primeiro nervo, esses dois nervos que eu acabei de falar para vocês, eles são nervos motores. Só que a gente também tem um nervo que emerge aqui, ó, do ramo mandibular, que é chamado de nervo aurículo temporal. Ele passa por trás da ATM e vem aqui para a região do temporal. Ele vai ser um nervo sensitivo que vai inervar essa região. Mas a partir do ramo mandibular, a gente também tem o nervo lingual. O nervo lingual é ele que vai inervar a porção anterior da língua. Só que essa inervação, ela é uma inervação sensitiva, tá bom? Mas não é aquela inervação sensitiva que vai auxiliar a gente a sentir os sabores dos alimentos. Essa é uma sensação sensitiva de pressão, dor, tá bem? O nervo que vai ser responsável pela sensação
de sabor dos alimentos vai ser um outro nervo, e não o nervo lingual. A gente também tem o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior, ele adentra a mandíbula através do forame mandibular. Ele vai inervar a região dental e periodontal até a região dos premolares. E aí, a partir daqui da região dos premolares, na região já quase no canino, esse nervo alveolar inferior, ele vai se ramificar. Ele vai se ramificar no nervo mentual, tá bom? Aqui o nervo mentual, e o nervo mentual, ele vai sair da mandíbula através do forame mentual. E o outro ramo, que vai ser o nervo incisivo, ele vai inervar a região dos dentes incisivos. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Bem, pessoal, se vocês quiserem baixar uma lista de exercício para exercitar o assunto da aula de hoje para a prova, eu vou deixar o link aqui embaixo do Google Drive, onde vocês podem baixar essa lista de exercício e responder com a minha aula de hoje, tá bem? Muito obrigado e até a próxima!